Bom dia a todos. É com muito prazer, com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez, né? Reunidos em nome de Jesus para mais uma manhã de reflexão. Hoje nós temos a Maria Antônia Paduan, a nossa palestrante de hoje, e a parábola do filho pródigo, né? Que seja uma manhã de muito aproveitamento, de grande aproveitamento para cada um de nós, né? Que nós possamos aproveitar, compreender bem os ensinamentos de hoje. Tem algum recadinho ainda? Não? Você acaba falando isso? Não? Deixa eu só falar no final. Põe no final. Né? Que se apoia, então, não tem problema, pode não, tranquilo. Então eu convido a todos, né, para a gente fechar os olhos, pensando em Jesus, tendo a plena convicção de que Ele está aqui presente entre nós, nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo. Que possamos ter grande aproveitamento. Agradecemos e pedimos a Deus que nos ilumine, que nos proteja. Senhor Jesus, disseste-nos um dia, busca e acharás. Não te rogamos tão só que nos guies de encontro aos valores reais da vida. Pedimos ainda mais, quando estivermos na posse das concessões que esperamos. Não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia, nem nos permitas caminhar sob o engano da autossuficiência. Auxilia-nos a converter as oportunidades de tempo e serviço com que nos honraste, em serviço dos nossos semelhantes, de maneira a estarmos contigo, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Maria Antônia. Bom dia mais uma vez, faz tempo que não veio nessa casa tão cheia de bênçãos, de luz. Quanta luz aqui presente, é uma alegria estar com vocês. Um tamanho carinho que a gente é recebido aqui, a gente sempre tem vontade de voltar, né? Bom, nosso tema hoje é a parábola do filho pródigo. É um tema, acho que, se não me falha a memória, eu falei já desse tema, mas falando a respeito do segundo filho, da outra vez, quando aqui estive. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o conjunto da parábola. E aí, em que ela se aplica, né? Por que será que Jesus falou desta forma? E aí nós vamos começar, e eu vou pedir licença para ler um itemzinho. A Bíblia é velha, mas eu uso muito. É porque eu manuseio muito. Oi? Não fica, com certeza. Esta não fica. E o mais interessante é que eu não troco por outra. Com toda a letra pequenininha que ela tem, né? Ela é insubstituível. Bom, por que eu vou ler esse pedacinho? E é só o primeiro aqui. O tema que Lucas ele nos traz, né, sobre a parábola do filho pródigo, ele está contido no capítulo 15, né, do Evangelho de Lucas, nos seus versículos de 11 a 15, de 11 a 32. No entanto, eu vou tomar a liberdade de ler o primeiro item aqui, que é o 15, né, no item 1, melhor, do capítulo 15, que ele diz assim, porque são 3 parábolas muito semelhantes aqui. E nós vamos falar da terceira. Mas eu quero colocar o primeiro, porque é o contexto no qual nós vamos entender porque Jesus falou tudo isso. Mas eu vou lembrar uma outra questão importante do cenário em que nós vamos encontrar também essa parábola. Ela foi escrita, então, por Lucas, lembrando que Lucas Evangelista, ele, na verdade, ele não foi
ele não foi um discípulo que vivenciou, que esteve com Jesus. Ele, entre todos os que escreveram, né, os evangelhos, o Lucas era o único que tinha um conhecimento intelectual diferenciado. Ele foi médico naquela época, né? Ele, desde pequenino, quem lê a história de Lucas é muito bonita a história dele, porque desde pequenino ele foi um menino diferenciado, sensível, né, aos ensinamentos, sem conhecer Jesus, mas ele era extremamente humanizado e muito sensível à ideia de Deus, né? Então, quando ele teve contato sobre a vida de Jesus, ele ficou encantado. E ele foi estimulado a escrever, estando na terra muito tempo depois que Jesus já havia partido, né? Então, tudo que ele registrou foi graças a passeios que ele fazia, visitas. Na verdade, ele não passeava, ele ia visitando os lugares nos quais Jesus tinha passado, e também conversando, ouvindo os relatos. E ele ouviu muito relatos de própria Maria, mãe de Jesus, e de Marcos, né? Que nós temos os evangelhos de Marcos também. E aí, é interessante porque Lucas, ele não faz todo um descritivo como Mateus fez, como os outros apóstolos, os outros discípulos fizeram, né? Vou deixar o termo apóstolo, vamos usar o discípulo que eu gosto mais, né? Porque, afinal de contas, eles continuaram sendo discípulos, né? E aí, o que aconteceu? Ele passou a registrar. Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vai vendo que ele se prende muito às parábolas de Jesus, às histórias que Jesus contava, e tudo em trechos bem objetivos, que é típico de quem já tem uma certa cultura, um conhecimento, que não se baseava muito na Torá, naquilo que havia já previsto anteriormente os profetas. Ele se preocupava em relatar o que ele sabia sobre Jesus. E aí, a maior parte do seu evangelho, na verdade, é quase que uma biografia de Jesus, né? E aí, quando Jesus aqui esteve, todos nós sabemos que as suas pregações da Boa Nova, sempre ele utilizava as parábolas. E por que ele usava as parábolas? Porque aquele povo era muito simples. Ele veio falar não para os escribas, não para os fariseus, ele veio falar para todos, inclusive para a humanidade ainda de hoje. Mas ele utilizava todo o processo histórico daquele povo. A maioria dos seus seguidores eram agricultores, pastores, pescadores. Mesmo os fatos socioeconômicos ali da época, os problemas culturais que eles enfrentavam. E é muito interessante a gente prestar atenção nessa história dos judeus nessa época, porque os sacerdotes, eles se baseavam em todas as leis de Moisés. Nós sabemos lá da vida de Moisés que existiram 10 leis apenas, a tábua mosaica, né? Que quando Moisés, através da sua mediunidade, recebeu da espiritualidade as 10 leis que eram a que determinavam o comportamento humano, que orientava o comportamento humano, visando a justiça, porque aquele povo era completamente injusto. Porém, Moisés estabeleceu tantas leis, tem mais de 600 leis mosaicas, que foi enxertada nessas leis. E os sacerdotes da época aproveitaram e seguiram essas leis ao pé da letra. Por isso a gente vê histórias de que aqueles sacerdotes, eles eram muito violentos, muito rígidos demais com o povo. E é por isso que eles se sentiam sendo os melhores, porque achavam que o Deus daquela época era o Deus que realmente privilegiava uma visão completamente distorcida de Deus. E esse contexto, Jesus então reencarna justamente para mudar essa visão petrificada que aquele povo tinha, né? Os fariseus tinham. E aí, o que ele faz? Ele vem falar do amor.
ele vem falar da fraternidade, ele vem falar de uma outra maneira de se conduzir. E foi justamente nesse meio que Jesus, então, vem e traz uma série de parábolas, e há uma delas que é bastante importante, mas aí, então, nós vamos ver aqui o contexto em que Jesus fala dessa parábola. Ele diz assim, nessa parábola, antes da parábola do filho pródigo, tem as duas parábolas da dracma perdida e a parábola das ovelhas perdidas. E esta terceira também, que é a do filho pródigo, diz respeito a um filho perdido, entre aspas, né? Mas olha o meio, olha o ambiente que Jesus fez essa exposição. Ele diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, do ponto de vista dos fariseus, dos escribas, essas pessoas eram pessoas de má vida. Na visão deles, imagine, essas pessoas não deveriam ser abordadas por Jesus. Se ele veio como Messias, como que o Messias ia se dirigir a essas pessoas? E aí ele fala, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pescadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, então ele quem? Jesus, né? Que homem dentre vós. Aí ele vai falar da parábola da dracma perdida e vai falar também ou melhor, antes ele fala da ovelha perdida, quando ele fala assim, que o pastor, ele deixa suas 99 ovelhas em segurança e vai atrás da última que havia se perdido. E daí da dracma é a mesma coisa, né? Ele fala que a mulher, ela sente falta da dracma e sai à procura dentro da casa, ilumina a casa toda até encontrar a dracma. E quando ela encontra a dracma, ela festeja com as suas vizinhas. Na verdade, não é a história em si que é o conteúdo. Qual é o espírito que está atrás disso? Jesus enfatiza que Deus é o Pai e que este Pai jamais abandona qualquer uma das suas ovelhas. E aí ele entra depois com a parábola do filho pródigo. E para que a gente possa entender quem é esse filho pródigo, por que ele fala também do filho pródigo, é preciso entender que Jesus estava falando não só com aquele pessoal mais pobre, os pescadores, os pastores, ele estava falando inclusive com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes que por ali passavam. Por quê? Porque Jesus estava falando para todos, não era só para os pequeninos, entre aspas, que os sacerdotes consideravam de pouca importância. E aí ele diz assim, coloquei no texto porque é muito rico o texto. Então nós vamos usar alguns slides para isso. E o texto lá em Lucas, no seu capítulo 15, diz o seguinte, de versículos de 11 a 32, são vários, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles, entre eles 2, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, quais são os pontos que já começam a chamar a atenção? Primeiro, ele fala de um pai que tem 2 filhos. Esses 2 filhos representam, então, os seres humanos que habitam, né? Os seres da humanidade. E por que 2? Poderia ter sido mais, mas por que 2? Porque era um filho que era o bonzinho, aquele que estava adequado com as regras, com os padrões da época. E chama atenção também, porque geralmente nós que vivemos em família, os filhos mais velhos
se adequam mais à família, aos valores, à educação. Primeiro, por ser o mais velho, ser criado por um bom tempo, o filho mais velho acaba sendo muito protegido, também se exige mais, porque quem é filho mais velho sabe de que é assim dentro das nossas casas, né? Nós, assim, cobramos muito dos filhos mais velhos. E então os filhos mais velhos, eles se adequam. E porque aqui é o mais moço, que é chamado filho pródigo, é que pede ao pai para dividir a sua fazenda. Na nossa cultura, e já naquela época, só se dividia bens materiais quando o pai, ou quem viesse a faltar, ele morria. Não é assim até hoje. Os bens são divididos quando o detentor do bem, ele morre. Morre aqui, entendendo do ponto de vista material. Mas naquela época, aquele pai, segundo a história de Jesus, ele entendeu perfeitamente que era natural que seu filho pedisse isso. E veja bem, o filho mais novo. Não é que acontece conosco quando temos vários filhos? Um deles acaba sendo o mais rebelde, o mais revolucionário, aquele que quer se lançar na vida, aquele com menos juízo, entre aspas, não é? Bem o que fez esse filho caçula. Então veja que são pontos importantes, como que essa parábola tem muito a ver com a nossa realidade, passado tanto tempo, né? E aí, em havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Se isso acontecesse, quer dizer, o que se espera é que quando o filho vai embora, perde tudo, ele não deveria voltar? É o que acontece, né? Muitas vezes nossos filhos vão embora, ou eles vão com tempo para voltar, ou eles vão arriscar a vida e se não dá certo, volta para casa. E aí o que aconteceu? Ele persistiu. Então o que ele fez? Ele continuou e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra longínqua, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. O que é apacentar? Cuidar dos porcos, né? E desejava encher seu estômago, porque ele tinha fome, ele passou a ter fome. Olha só, como esse menino ainda foi persistente ali na terra longínqua, né? Quanto que ele ainda insistiu em ficar longe do pai. E mandou para seus campos apacentar porcos. Por que porcos aqui é muito importante? Nós já vamos ver daqui a pouquinho o que significam os porcos lá na cultura judaica. E desejava encher o estômago com as bolotas, ou alguns termos chamados lá na Bíblia de alfarrobas, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele era proibido pelo proprietário de comer qualquer alimento que fosse dos porcos. Até porque o próprio proprietário, dentro daquela cultura, achava um absurdo o indivíduo comer. Mas ele não dava comida, o filho continuou passando fome. Até que chegou o momento que o sofrimento foi tanto, a fome foi tanta, e então vem a passagem e diz o seguinte: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele entra em contato com a realidade do seu sofrimento, com a dor do seu sofrimento. Então ele diz, ele toma consciência, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, o que ele cria dentro dele? Ele cria um propósito. Esse propósito é porque ele foi tocado pelo arrependimento e reconhecer que o que ele fez não foi a melhor escolha. E ele assume na sua consciência, por isso que ele diz: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Porque com a consciência dele chama a atenção no sentido de que ele entra em contato com o seu psiquismo, e o seu psiquismo
reconhece uma atitude que não foi legal, mas uma atitude de arrependimento que faz com que ele se perceba a inadequação da atitude dele. Até então, a gente não sabe se ele aprendeu ou não, nós vamos perceber depois, né? E daí o que acontece? Ele se levanta e vai até o pai. E levantando-se foi para seu pai, então ele vem pela estrada, imaginemos assim, comunidades tão distantes, né? E aí aquele pai, com seu coração ali apreensivo, tinha certeza que esse filho ia voltar, porque a maturidade paterna sabe das dificuldades que o mundo apresenta, né? E este pai sabia que esse filho voltaria. E aí, quando ele percebe, né, quando ainda estava longe, viu seu pai, o pai o viu lá, né, vindo na estrada. E ele se moveu de íntima compaixão, porque o filho que saiu foi um filho forte, um filho decidido, destemido, e aí volta um filho maltrapilho, com roupas estragadas, abatido, provavelmente sujo, barbudo, né? Que é assim que acontece, né? E aí o pai foi tomado de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Imagine essa cena de um pai que acolhe esse filho. E aí o que esse pai fez, né? E o filho de imediato disse ao pai exatamente o que ele havia pensado. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Para eles, para os judeus, essa atitude de vestir-se, de ter uma roupa limpa, de ter uma sandália, a sandália representava o apoio, o suporte através da vida que o pai oferece aos seus filhos. E este pai não titubeou, deu de imediato aquilo que esse filho pudesse se revestir de uma nova vida, de uma nova vestes para uma nova jornada de vida. Foi isso que ele apresentou para o seu filho. E aí então ele pede que corte, que mate, né? Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Não é o que nós vivemos, não são essas experiências que os pais que têm filhos que escolhem o caminho da droga, do alcoolismo, ou, sabe, que decide, eu vou me embora, vou viver minha vida. Quantos filhos vão embora de casa, abandonam sua família? E esses pais choram, lamentam, se entristecem, né? Então, Jesus trouxe essa palavra de conforto para nós, inclusive hoje. E quando Jesus conta essa história para aquelas pessoas que estavam à sua volta, ele estava mostrando, já nós vamos ver, que cada grupo ali representava o filho mais velho ou o filho caçula, que nós já vamos ver. E aí, então, eles começaram a se alegrar. O que aconteceu a seguir? E seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, veja como esse filho era, chamou um servo, ele nem se aproximou da casa, ele nem adentrou a casa do pai para entender o que estava acontecendo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e o servo então lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O próprio servo do pai reconhece a atitude deste pai, que se regozija do retorno do seu filho são e salvo, né? Mas ele se indignou e não queria entrar, e de fato ele não entrou. O que faz o pai? O pai sai da casa, insta até ele,
chega até ele, né? Mas respondendo, ele disse ao pai, olha aqui, o pai nem chegou a conversar com ele, ele já de imediato respondeu para o pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha o egoísmo dele. Ele não estava aqui falando do pai oferecer-lhe um animal cevado para comemorar em família. Ele fala, nunca me deste um animal cevado para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. Enquanto que o irmão chegou sem nada, sem amigos, sem ninguém. Olha a diferença, né? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, de novo, ele repete de novo o mesmo entendimento. Ele se regozija pelo filho que estava perdido. Por isso que é muito semelhante à parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, porque a ideia é a mesma. E quem é este pai? É justamente Deus. Porque nossa cultura terrena só se preocupa em dividir os bens materiais quando o pai já encerrou sua jornada. Mas Deus não. Nesse caso aqui nos mostra a presença de Deus o tempo todo. E o quanto que Deus, assim, nesse pai, ele respeitou o livre-arbítrio de cada um. Então, quem será que representam esses dois filhos, né? Então, vamos lá ver. O filho pródigo, que é o filho mais novo chamado de pródigo, ele tinha uma personalidade, como já dissemos, muito ativa, determinada, enquanto que seu irmão era mais acomodado, né? Aquilo que nós comentamos ali no início. O filho mais velho sempre segue mais as regras, o caçula é o rebelde. Só que, o que acontece? Seguir a regra é uma postura de muita acomodação e facilidade. Facilidade por quê? Porque esse indivíduo, apesar de trabalhar, ele trabalha com o pai. E ele se preocupa em manter os bens do pai. Ele não se preocupa em que ele tenha que aprender, ele tenha que conquistar com os próprios esforços. Ele vai cumprindo aquilo que o ambiente, as condições de vida junto do pai lhe proporciona. Isso me faz lembrar também as parábolas dos talentos, né? Que conta aquela história de que um pai, um senhor tinha 3 talentos, chamou os três filhos e cada um dos 3 teve uma atitude com aqueles talentos que lhes foram entregues. O primeiro foi, multiplicou, o segundo multiplicou, o terceiro enterrou para quê? Com medo de que quando o pai cobrasse, ele não tivesse para devolver ao seu pai. O filho mais velho é bem esse acomodado. Mas ele não é só acomodado. Daí nós vamos ver que ele tem um outro comportamento. Como Jorge Larra fala, na verdade, era muito mais importante nós explorarmos o filho pródigo, o comportamento do primeiro filho do que do segundo. Porque o segundo é evidente na parábola do seu crescimento, do encontro consigo mesmo, da sua autotransformação, enquanto o primeiro não. Tá, mas nós já vamos chegar lá. Então, o pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender aquela atitude com o acontecimento natural dele, né, da situação. E aí, vamos lá. O que acontece? O que significam alguns pontos importantes ali da parábola? O que será que representa a terra longínqua? Que este filho decide ir embora para a terra longínqua. Jesus, ele não dá o nome para a terra, ele apenas diz uma terra longínqua.
Ele sabiamente diz uma terra longínqua, porque não era uma cidade física que ele estava falando. Ele estava falando de uma experiência que este filho foi viver, né? Então, ele se mantém distante da proteção paterna, e não é o que nós fazemos. Hoje, nós estamos vivendo uma cultura materialista, fortemente materialista. E, particularmente no Brasil, uma cultura que vem acompanhando toda uma visão que se estabeleceu na Europa na época de Kardec, né? Em que, em nome do combate a todo um processo errôneo, petrificado da religião da época, que era o uso de dogmas, o uso, inclusive, dos dízimos, do poder da igreja, né? No poder público, o que aconteceu? Na época de Kardec, houve toda uma revolução, e para combater esses erros da religião, os pensadores da época fortaleceram a ideia do materialismo. Então, passaram a negar Deus em tudo, só que negando Deus, negou a fé, negou a espiritualidade, negou a nossa origem. E hoje nós estamos na nossa sociedade, principalmente no Brasil, que deveria ser coração do mundo, pátria do evangelho, coração do mundo, nós estamos vivendo este caldo, né, de combate à espiritualidade. Mas nós sabemos que o plano espiritual não nos deixa sozinhos, porque nós enxergamos esse materialismo, que é justamente essa terra longínqua que ele fala. Então, manteve-se distante, né, da proteção do pai, conduzindo a existência da forma que ele bem entendia, que ele bem dava o prazer de viver, né? E segundo os critérios estabelecidos pela vida material. E nós estamos vivendo isso hoje na Terra, né? Buscando os prazeres do corpo. Então, olha só, naquele tempo já tinha essa preocupação de atender, por isso que ele fala lá, o irmão questiona, o irmão critica, que ele gastou os bens da fazenda dele com as meretrizes. Porque naquele tempo as mulheres eram condenadas, e as meretrizes eram o símbolo do atendimento à fome corporal, né? A fome do corpo. E é bem isso que a gente vê hoje. Não é só no sentido da exacerbação de uma sexualidade mal educada, mas sobretudo na valorização do corpo físico, do belo físico, que é tão incentivado nas mídias, né? Que há uma preocupação por parte tanto, e não só da mulher, porque até então a gente achava que era só a mulher que se preocupava com a beleza física. Nós sabemos que hoje o homem concorre tanto quanto a mulher para o atendimento dessas expectativas que a psicologia social, né, eu digo aqui psicologia entre aspas, manuseia a mente da sociedade através desses recursos. E aí nós nos mantivemos, estamos nos mantendo distanciados da visão espiritual, não é da religião, mas da visão da espiritualidade, que em essência é o nosso destino. Nós, ao desligarmos do corpo físico, vamos retornar à nossa casa de origem. E aí esse filho pródigo representa muito isso, né? Por isso, só revendo, ele viveu de maneira dissoluta, gastou tudo, e havendo uma grande fome. O que é essa grande fome? Essa grande fome representa exatamente tudo que nós temos lá fora. E é por isso que este filho, ao invés de voltar para casa, ele ainda acreditava que aquela condição física iria dar, aquela condição de vivência na matéria, iria dar a ele aquilo que ele realmente almejava. Ele acreditava no seu objetivo inicial. E aí ele continua vivendo essa miséria lá fora, até que ele seja tocado. E hoje a gente vê isso, que acontece muito com os jovens que aderem ao uso de droga, as crianças, os adolescentes que através da mídia, da internet, se envolvem com determinados tipos de jogos que os pais nem sequer estão sabendo, que por falta de vigilância, né, olha só,
por falta de vigilância, eles são levados a se envolver exatamente dessa maneira, a não voltar atrás, entrar cada vez mais no buraco do desespero, da aflição, até esses adolescentes adoecerem e caminharem para o suicídio. É o resultado que nós vemos hoje, essa história do filho que vai dizer, esse filho poderia já ter desencarnado, mas ele não desencarnou, ele teve um despertamento espiritual e ele retorna ao Pai. Mas hoje, na nossa sociedade, o que nós percebemos? Que, ao contrário, não há quem desperte essa cultura materialista, a não ser se nós realmente estabelecermos uma força-tarefa de divulgação do Evangelho. E é essa preocupação e é com esse objetivo que o Espiritismo foi trazido para a Terra. E hoje, vou mais além, hoje a gente está envolvido com uma série de outras informações espiritualistas que estão chegando na Terra, que é justamente para acordar a humanidade, para acordar a sociedade, porque senão nós estamos fadados a nos autodestruirmos, né? Principalmente nesse período da transição planetária. Então, o que aconteceu? Ele procura lá, né, as alfarrobas, os alimentos, é a tentativa de se sustentar dentro daquela cultura. E eu sempre faço esse paralelo. Tudo isso que dissemos agora são as alfarrobas, que ele, na verdade, ele queria se alimentar, mas ele já não tinha nem direito de comer a comida dos porcos. E por que será que ele não tinha direito? E por que será que se fala com tanta ênfase? Porque Jesus sabia que na cultura deles, a carne de porco é repudiada até hoje. Dentro da cultura judaica não se come carne de porco. Por quê? Porque, segundo eles, a carne de porco, o porco se alimenta de sujeiras, de imundície. E eles trazem para dentro de si toda a energia da imundície, da sujeira. Então, eles não comem. E era condenável, quem comia realmente era condenado. E o pobre passava fome, mas não comia o porco. Imagine como que é a cultura, é tão petrificada, né? Bom, continuando aqui. E o outro filho? Então, a herança desperdiçada, o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador, significou que a retidão, a candura do espírito, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal. Essa frase, ela é dita por Caligares, Rodolfo Caligares, no livro chamado Parábolas Evangélicas, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, né? Então, quando a grande fome que se abateu sobre aquela terra, diz Caligares, indica que o filho pródigo já se encontra no estágio inicial do seu despertamento, pelo cansaço, pela insatisfação, por perceber que por mais que ele tentasse ali permanecer naquele ambiente, aquilo não satisfazia eles. Então, os prazeres da matéria vão perdendo o sentido, e cedo ou tarde ele vai entrar em contato com o seu psiquismo, né? E aí tomar consciência, cair no arrependimento. Então, chega um momento em que ele se revela muito mais faminto dos bens espirituais do que da matéria. E é o que acontece conosco. Às vezes, nós estamos dentro de uma família relativamente equilibrada, mas nos deixamos levar pelas exigências naturais do trabalho, da sociedade. Quantos sacrifícios nós fazemos para atender a expectativas que nós criamos dentro de nós? Muitos pais se afastam da educação dos filhos para poder se trabalhar adoidadamente, para poder obter mais dinheiro, para obter no dinheiro ter uma casa, e o mais interessante é o discurso, né? Eu tenho que trabalhar. Eu falo isso porque eu passei por esse estágio, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho que dar conta, eu preciso comprar uma casa, eu preciso ter um carro, porque eu preciso trabalhar, eu não dou conta de me locomover. Dependendo de onde eu estiver trabalhando, a gente não dá conta.
Me lembro do Andrezinho aqui, quando andava de moto, e nós ficávamos preocupados quando chovia. Ele ia para a União e a gente falava assim, meu Deus, está chovendo, e o André na estrada. Quantas vezes nós perguntamos, eu mesmo perguntei para ele, André, você já comprou um carro? Não é? A gente fica mesmo envolvido com as condições da Terra, mas nós não podemos perder de vista que o nosso objetivo não é obter esses bens materiais apenas, que nós precisamos pensar na nossa espiritualidade, no sentido que a vida tem para nós. Então, a proposta é que nós nos acordemos como filho pródigo e encontremos o sentido verdadeiro da vida, que é o sentido espiritual. Que tudo que aqui nós temos, nós podemos desfrutar. Aliás, é natural que na condição de corpo físico, de espírito encarnado e envolvido do véu do esquecimento, nós vivenciamos a nossa experiência terrena voltados, preocupados com as coisas materiais. Mas ela não pode ser prioritária. Ela não pode ser o objetivo principal. Ela é um dos objetivos, mas não o principal e primordial. O primordial é a nossa espiritualidade, né? Mas tem um outro aspecto importante, aqui já falamos, né, o que é apacentar porcos, né? Então, a história de que os porcos para os judeus ele era um animal impuro, e apacentar representava a maior humilhação para aquele filho, né? E representava um trabalho indigno. Quantos de nós encontramos em nossos irmãos a realização de trabalhos indignos? Mas o pai é paciente, ele entende cada um de seus filhos. É aquele que está envolvido naqueles trabalhos indignos, que a corrupção, que a violência, né? Assassinato, a venda, o tráfico de droga. A gente vê esse problema da droga como um elemento tão grave. Imagine o compromisso de um traficante, de um comerciante de droga, quantas vidas ele expõe a perder, né? O pai é paciente, ele é generoso, daí a gente fala assim, mas por que Deus vai premiar essas criaturas e dando nova oportunidade? E ele vai dar mesmo. Por isso que nós estamos passando agora por esse período difícil na Terra, porque é a hora que o bem e o mal vêm à tona. Para que o mal possa ter um destino, ele precisa vir à tona, ele não pode ficar misturado, né? Então hoje nós temos grandes espíritos reencarnando, missionários, e uma população grande de recém-nascidos chegando, de filhos que já estão aí, com um espírito diferente para habitar o nosso planeta em regeneração e a ser regenerado. E esses espíritos que estão abraçados no mal, se eles não se emendarem, se eles não se transformarem nesse período, eles terão também a misericórdia do Pai. Mas eles terão um outro ambiente para viver. E eles serão levados para outros planetas. Basta que a gente estude um pouco sobre a transição planetária. Eles serão amados, e eles são amados por Jesus. Como o Haroldo Dutra sempre fala, o planeta Terra é um planeta que se caracteriza por um hospital. E aqui reencarnam espíritos de todos os traços, porque estão tendo as últimas oportunidades de ter esse despertamento, de ter um encontro consigo mesmo, de cair em si como caiu em si o filho pródigo. E aí, esse período da transição planetária está nos dando essa oportunidade. E eles, então, terão a sua oportunidade. Os que se regenerarem, ficarão. Os que não se regenerarem, deverão ir para outro planeta, levando na sua bagagem todo o conhecimento que eles detiveram durante esses períodos reencarnatórios na Terra, para ajudar o progresso de outros planetas, porque todos os nossos planetas que estão no cosmos
eles são irmãos uns dos outros e vivem em cooperação. Então, o planeta Terra cooperará com esses espíritos que não se emendaram para que eles possam dar avanço naqueles que ainda estão em estágios mais primitivos do que o nosso, né? Então, Deus é justo. E é por isso que nós encontramos nesses ensinamentos do Filho Pródigo uma adequação perfeita à nossa realidade de hoje, né? Então, cair em si é essa tomada de consciência que leva o indivíduo ao arrependimento, né? Mas basta arrepender-se, um aprendizado que nós temos com a doutrina espírita, que os espíritos superiores nos trazem, que existem 3 estágios quando nós cometemos erro. O primeiro é tomada da consciência de que erramos, é reconhecer o erro. O segundo é sentir-se arrependido do erro que cometeu. Agora nós temos 2 caminhos: sentir o arrependimento e ficar na culpa. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos tendo muitos espíritos reencarnando que já tomaram consciência e estão arrependidos. E aí reencarnam, mas reencarnam com graves distúrbios emocionais, com depressão, com quadros de ansiedade. Só que esse estágio do arrependimento, da presença do sentimento de culpa, se bem trabalhado, se bem socorrido, se esses espíritos se cuidarem, né? E aí vem a psiquiatria que se modernizou muito, uma psiquiatria mais humanizada, vai dando suporte a esses espíritos no seu despertamento. Mas sozinha a psiquiatria não faz nada. Então nós estamos tendo um movimento que vem da espiritualidade, que está unindo os serviços, a saúde, né, a área da saúde com a espiritualidade. E vejamos bem, onde é que está nascendo o berço da verdadeira espiritualidade associada à ciência? Está acontecendo no Brasil. E por incrível que pareça, na região de Minas Gerais, que é onde nós já tivemos a presença de um espírito iluminado. Nosso tempo, ele é muito pequenino. O tempo de Deus é imensurável. E olha só que legal, né? Então, tomamos consciência do nosso erro, nos arrependemos. O que o filho pródigo fez? Ele se voltou ao pai. E ao voltar-se para o pai lhe vestiu com sandália, com roupas limpas, com o anel. O que representa esses elementos? É matéria? Não. O pai lhe deu a oportunidade da regeneração, ou seja, de reviver a sua experiência como filho. Ele não recebeu o filho na condição de servo, porque não havia necessidade. O filho arrependido voltou a ocupar o seu lugar de filho. E assim somos nós vamos ocupando o nosso lugar de filhos, né? Enquanto nós estivermos buscando essa espiritualidade. E é esse esforço que o Espiritismo nos traz quando nos mostra a oportunidade da autotransformação ou da autoiluminação, como nos fala Emmanuel, né? E aí vamos falar rapidinho do arrependimento e caindo em si. Então, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e aqui pereço? Já lemos esse trecho. Então, o arrependimento dos erros cometidos é muito importante, conforme já explicamos agora há pouco. Para quê? Para que possamos nos reajustar diante da lei divina, né? E este arrependimento é o primeiro passo da nossa transformação moral, que é o que se propõe, né? Que é o Evangelho de Jesus que propõe para nós. O irmão mais velho, é claro, deveríamos explorá-lo muito mais, mas acho que já fomos pontuando. Aquilo que o filho pródigo conseguiu fazer, toda a jornada dele é uma jornada oposta do filho mais velho. O filho mais velho é aquele que ficou indignado, é aquele que teve o orgulho, é aquele que
de forma alguma que reclama com o pai o direito que ele achava que tinha. Mas olha a resposta do pai, né? O filho mais velho é o filho egoísta, assaltado pelos ciúmes, sente-se injustiçado porque permaneceu ao lado do pai. Mas não foi o pai que o obrigou a lhe ficar. O pai lhe deu a liberdade, né? Lhe deu o livre-arbítrio, mas ele se acomodou, né? E aí, então, ele alega no retorno do filho, ele reclama, né? Porque o outro volta para casa. Então, o egoísmo está muito forte aqui quando ele fala: o filho mais velho ilustra na história contada por Jesus o exemplo do egoísmo. O egoísmo insula-se, implanta-se, né? Faz com que o homem se isole e todos pela influência de seus próprios pensamentos. Não é através dos pensamentos que nós os comunicamos uns com os outros? E é através do pensamento que nós atraímos para nós os espíritos que nos obsidiam, que fazem a questão de não deixar que nós evoluamos. E é por isso que tem aumentado o número de obsessões na Terra, né? Então, o fato de ser orgulhoso, sectário, viver de maneira separada do outro, vai afastando-o das virtudes e se cristaliza-se nos prazeres do dia a dia da matéria, né? Então, a presunção vai obliterando o entendimento e ofusca-lhe as ideias, imaginando-se às portas do céu. Achei muito legal essa frase. Imaginando-se às portas do céu, diz ainda dele fala ainda da existência de um abismo. Ele supõe-se iluminado e ele não passa de um cego. Bom, se ele não passa de um cego, ótimo, porque daí ele tem a oportunidade de desvendar sua cegueira, como aconteceu com o Paulo de Tarso. Então, para encerrar, o que nós podemos utilizar como antídoto da presença do egoísmo? Porque o filho mais velho representa o egoísmo em nós. E só falar do egoísmo que existe em nós merece horas de conversa a respeito, né? Porque temos vários caminhos para trabalhar com eles. Mas dentro da doutrina espírita, nós temos pontos básicos importantes. Primeiro, como já citamos, reconhecer a presença do egoísmo, do orgulho presentes em nossos pensamentos e nas nossas ações. Porque se temos pensamento, o pensamento passa pelo sentimento e o sentimento passa pelas nossas ações. Então, se nós não observarmos com cuidado, muitas vezes nos deixamos levar pelo egoísmo, né? Em atitudes tão pequeninas, gente, tão pequeninas, às vezes o furar fila parece que não tem egoísmo, mas é plena prova da nossa presença, da raiz do egoísmo em nós. Porque nós queremos o prazer em nós. Eu fui na festa da polenta, conheci a festa, olha, tô com idosa, já ele conhecia a festa da polenta. Gente, quando eu fui, eu falava assim, eu fico indignada de tudo na vida ter que fazer fila. A famosa fila do INSS, mas tudo é fila, né? E que paciência para alcançar, né? E algumas pessoas até tentavam furar a fila. E a minha filha tentou fazer esse movimento. Eu falei para ela, não, senhora, não faça isso, porque a minha consciência não me permite. Você vai, mas eu fico. Lógico que daí, né, sou mãe, estou lá dando exemplo, ela vai fazer isso, não fez, né? Mas é bem esse tipo de atitude. Por quê? Porque, vamos logo, estou com fome, não tem paciência, não é? Então, reconhecer nas pequeninas coisas a presença do nosso egoísmo. Furar regras, quebrar regras, né? A gente vê como que nós estamos vivendo muito furar regra no Brasil, né? E na nossa sociedade, de um modo geral. E aí, reconhecendo isso, empenhar-se no esforço da mudança. Desenvolver, para isso, a autoanálise diária, avaliando nossas atitudes, como recomenda Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Ele diz lá, fazei-vos como eu fazia quando aqui esteve. Nós conhecemos a história de Santo Agostinho. É outro que foi o filho pródigo. Exatamente a história de filho pródigo, né? Rebelde,
bravo, violento, porque queria transformar o mundo do jeito dele. E quantas orações da Santa Mônica, lá, a mãe dele, né? Quantas orações. Até que um dia ele foi tocado. Mas quando ele foi tocado, a exemplo de Madalena, de Paulo de Tarso, ele teve uma grande transformação. E ele vem colaborar, inclusive, com a formulação dos conteúdos do Livro dos Espíritos. E eu acho o ponto mais primordial de tudo que ele falou foi essa recomendação tão simples para que trabalhemos através de uma autoanálise diária sobre as nossas atitudes. E se nós cometemos erros, vamos lá procurar fazer a nossa reparação, né? Então, verificar se nossas atitudes durante o dia feriu, prejudicou, magoou alguém. Se aconteceu, procurar a quem ferimos e pedir desculpas, demonstrando reconhecimento e arrependimento do nosso erro para fazermos a nossa reparação. E sempre que tivermos que tomar decisões, porque tudo que fazemos é uma tomada de decisão a partir da compreensão que nós temos. É preciso que sigamos a orientação de Jesus. E o que ele nos diz, né? A de que meditemos se nossas atitudes que vamos tomar, ela é a que queremos que sejam tomadas conosco mesmo. Ou seja, não fazer do outro aquilo que não queremos para nós. O exemplo da fila. Eu gostaria que alguém fosse furando a fila e eu vou ficando lá no final? Não. Eu cheguei no horário, eu até posso ceder à minha frente, dependendo das condições de quem está necessitando. Mas eu não gostaria que todo mundo entrasse na minha frente. A mesma coisa eu não posso fazer com os outros, né? Isso é básico, isso é fácil de enxergar todos os dias, né? E exercitar o auto-perdão diante dos nossos erros. Porque nós cometemos erros e ficamos nos açoitando. Não adianta fazer o açoite, não adianta nos perturbarmos, desenvolvendo características da ansiedade, do desespero. Nós cometemos erros, vamos olhar o erro e falar assim, bom, eu errei, então vamos continuar, vou lá, vou me redimir, vou pedir desculpas, vou reparar, vou consertar, e o que eu não puder consertar, porque muitas vezes não conseguimos, vamos confiar que Deus nos dará uma nova oportunidade, né? E vamos transformar a nossa experiência impossível de reparar em experiência de amor e fraternidade, porque pelo menos nós atenuaremos as consequências dos nossos atos. E também procurar perdoar as faltas alheias que são dirigidas a nós. Porque nós sempre achamos que acertamos sempre. Na verdade, não. Assim como os outros não acertam conosco, nós também não acertamos. Então é preciso ter esse olhar, que o outro pode cometer erros, como nós cometemos, e aceitar o que vem do outro, perdoando sempre. Porque, em essência, Jesus, o amor que Jesus nos propõe é esse. Não fazer ao outro o que não queremos para nós e perdoar quando houve o erro, né? Relevar. Então era isso que tínhamos para comentar, porque o filho pródigo abre uma grande porta para nós. E para fechar com chave de ouro, tem essa frase que eu acho muito interessante do Emmanuel, né? Se te sentes ligados à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Veja só. Então, a proposta dele é a humildade. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele ajudando aos outros. É muito importante para nós, né? Muito obrigada, gratidão por poder estar aqui, por eu ter podido rever esse conteúdo que eu acho maravilhoso. Deus abençoe a todos nós, que possamos retornar em paz para nossas casas. Muito obrigada.